Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, onde encontramos a parábola dizendo: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas com que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai e comamos, alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas é justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos, nós estamos diante de uma parábola onde o Senhor Jesus tem um ensinamento precioso para as nossas vidas. A parábola do filho pródigo ela é rica em detalhes, que permite que a mensagem obtida também seja enriquecida. Há quem diga que toda a parábola tem uma única mensagem. Eu diria que tem uma única mensagem central, que, se compreendida, impede que seja aplicada de forma indevida. O que não impede que temas variados possam ser abordados dentro de uma mesma parábola, desde que respeite o seu contexto. Primeira pergunta a se fazer ao texto é: qual o propósito de Jesus ao contar essa parábola? A resposta não é obtida dentro da própria parábola, e sim em seu contexto imediato. A parábola inicia no versículo 11 de Lucas 15, e usando a tradução Almeida Corrigida Fiel, o versículo inicia-se com a seguinte expressão: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. A conjugação aditiva e deixa claro que, embora a parábola inicie no versículo 11, é uma continuidade de um argumento iniciado no versículo 3. Os interlocutores são Cristo, o autor da parábola, os escribas e fariseus, que são os receptores diretos da mensagem,
e compõem também o rol de locutores os publicanos e pecadores. Ao examinar o contexto, mais precisamente no versículo 2, é possível nós encontrarmos a razão de Jesus propor as parábolas, que inicia-se com a parábola das 100 ovelhas, seguida da parábola das 10 dracmas e concluindo então com a parábola do filho pródigo. Quando nós observamos isso, percebemos que o contexto revela que Jesus recebeu publicanos e pecadores e comia com eles. Isso causou indignação aos escribas e fariseus. As perguntas a serem feitas para entender o contexto são: por que isso causou indignação nessas classes de pessoas? Quem eram os escribas e fariseus? Qual o contexto em que aconteceu esse episódio? Bom, os escribas eram os judeus copistas dos textos bíblicos. Portanto, eles eram profundos conhecedores dos textos bíblicos. Já os fariseus eram judeus pertencentes à seita dos fariseus, extremamente zelosos pela lei. Lembramos que Paulo era da seita dos fariseus e por isso ele perseguia os cristãos e até entendia que fazendo isso ele estava agradando a Deus. Os fariseus eram separatistas, eles não se misturavam com os pecadores. Os pecadores eram os pagãos ou as pessoas comuns. Já os publicanos eram os judeus que se venderam prestando serviço para o Império Romano. Os cobradores de impostos, às vezes, cobravam mais do que deviam dos seus próprios compatriotas e, portanto, eles eram considerados traidores. Aqui está o motivo da indignação dos religiosos com Jesus, porque ele não somente pregava para eles, mas comia com eles. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Nós encontramos essa expressão no versículo de número 2. A fim de responder a essa indignação que Jesus percebe ali, por parte dos escribas e fariseus, Jesus então propôs-lhes 3 parábolas. A primeira mostrando o empenho do pastor em buscar a ovelha perdida e alegria ao encontrá-la. A segunda mostrando o empenho de uma mulher em procurar pela moeda perdida e alegria ao encontrá-la. E a terceira mostrando o amor do pai em receber de volta o filho que estava perdido e alegria em recebê-lo. A mensagem comum nas 3 parábolas representa exatamente o propósito do Evangelho, que é o quê? É resgatar o pecador que se encontra perdido. Focando mais adiante na parábola do filho pródigo, e sabendo que o propósito de Jesus é responder à indignação dos religiosos, faz-se necessário que sejam destacados alguns elementos que nós percebemos presentes nessa parábola, para melhor compreendê-la. Os personagens envolvidos na parábola são o pai, o filho mais jovem e o filho mais velho. O pai aqui é a figura do próprio Deus. O filho mais jovem representa os pecadores e publicanos, mais diretamente os publicanos, que eram os filhos perdidos. O filho mais velho representa os religiosos. Outros elementos que compõem a parábola e são importantes para a compreensão da mensagem são o pedido audacioso do filho mais novo ao desejar a herança antecipada, algo que era considerado e ainda é desrespeito para com o pai. Outro detalhe é o emprego do filho jovem ao gastar os valores da herança. Também importante observar a questão do banquete, a melhor roupa que é oferecida ao filho quando ele retorna e o anel, que também é colocado nos seus dedos. Por que pensar na figura do pai como a figura de Deus? Jesus está lidando com 2 grupos de pessoas.
um grupo de religiosos composto pelos escribas e fariseus, indignados, e um grupo de pecadores, incluindo os publicanos. Logo, nós temos o filho mais moço representando o grupo de pecadores. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Encontramos essa expressão do filho mais jovem no versículo 18. Então, veja bem que ele reconhece como um pecador e está disposto a voltar para a casa do pai. Então, representa exatamente esse grupo de pecadores. O grupo dos religiosos indignados, representados pela figura do filho mais velho. Mas ele se indignou, encontramos essa expressão na parábola, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Isso nós encontramos no versículo de número 28 ao 30. Note-se que o filho mais velho se orgulha de nunca ter transgredido os mandamentos do pai. Assim, se julgavam os fariseus, zelosos da lei, que se orgulhavam disso. Trabalhar cuidando de porcos, naquele contexto judaico, era humilhante, porque uma vez que para a lei, esse animal, os porcos, eram considerados imundos. Mas o filho caído chegou exatamente nesse estado tão humilhante, como consequência de quê? Da sua desobediência. Todavia, algo acontecia no seu interior. Ele caiu em si e se arrependeu. Essa era a situação de muitos pecadores com quem Jesus comia. Podemos lembrar do encontro de Zaqueu e também de Levi, ambos cobradores de impostos, portanto, pecadores, que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Entretanto, o legalismo e a ênfase exacerbadas no exterior impediu os religiosos de enxergarem a essência da verdadeira religião, que na verdade é o quê? O próprio nome já indica, é religar o homem a Deus. O emprego dos publicanos poderia sim ser considerado ofensa para com os seus patriotas e até mesmo traição devido à corrupção, algo que foi bem representado na figura dos porcos. Mas eram esses que Jesus veio buscar. Em outra ocasião, Jesus havia respondido à indignação dos fariseus quando comeu na casa de Levi, o coletor de impostos. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 5, versículo 31 e 32, a seguinte expressão: e disse Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bom, o filho mais moço, que de forma arrogante deixou a casa do pai, retorna agora humilde, arrependido, desejoso de ser recebido, e ser recebido apenas como servo. Entretanto, encontra um pai que o perdoa e o abraça, mesmo estando cheirando a porcos, demonstrando assim o amor do pai pelo filho. Enquanto os fariseus orgulhosos não se misturavam, o pai, na pessoa de Cristo, não que Cristo seja o pai, é bom deixar isso bem claro, mas que Cristo ali representava o amor do pai. Nele se revela o amor de Deus, em Cristo se revela o amor de Deus. Comia com os pecadores, com o objetivo de recebê-los. Veja bem, a parábola também apresenta o melhor vestido. O melhor vestido também representa o amor do Pai, Deus, pelo pecador arrependido. O melhor vestido também foi oferecido a Adão, na veste da pele do animal inocente que morreu, para cobrir a nudez do homem quando o primeiro pecado é cometido.
Logo, o melhor vestido pode ser entendido como as vestes de salvação. O anel como a identificação de que este faz parte da família. Uma vez que, segundo o costume cultural da época, as famílias tinham seus anéis como selo, com selo, que representava a propriedade ou pertencimento, embora ele se colocasse como servo, ele é recebido como filho. A festa com bezerro cevado demonstra a importância que o pai deu ao momento. A insistência do pai com o filho mais velho para participar da festa demonstra que era assim que o Pai Celeste esperava que os religiosos agissem, com compaixão, com alegria e não com desprezo. Podemos ressaltar que essas condições religiosas sempre foram e continuam estando presentes nos religiosos, naqueles que não compreenderam ainda o que de fato é o Evangelho. Se orgulham na sua vaidade, se orgulham da sua posição, se orgulham de ser diferente, se julgam melhor do que os outros e não conseguem participar do momento especial que o Evangelho oferece de resgate do pecador, da alma perdida. Mas era justo, o Pai vai dizer, alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E assim a parábola termina com a justificativa da atitude do Pai. E assim Cristo justificava a sua atitude e ao mesmo tempo expunha a religiosidade vazia dos fariseus. Que possamos meditar nessa parábola e compreendê-la dessa forma, do propósito de Deus e do amor de Deus em abraçar o pecador, não para que o pecador continue na sua mesma vida distante, não, mas abraçar o pecador que verdadeiramente, caindo em si, deseja um retorno ao convívio do Pai e ao desfrute das bênçãos que o Pai reserva para aqueles que pertencem à sua comunidade, à sua família. Há muitos filhos pródigos perdidos por aí. Há muitos ainda sendo humilhados nesse mundo, humilhados pelo adversário, humilhados pelos religiosos, mas que o Senhor quer alcançar também. O Senhor já tem alcançado muitos filhos pródigos. Muitas festas têm acontecido não somente no seio de uma comunidade verdadeiramente cristã, que se alegra com o retorno dos arrependidos para o seu seio, mas também a festa acontece no céu por um pecador que se arrepende. Que nós possamos amar os que estão perdidos e desejar o retorno daqueles que se desviaram. E ao retornar, que a comunidade de forma humilde possa olhar como Jesus e agir como Jesus, com misericórdia, com amor, disposto a abraçar aqueles que necessitam de serem acolhidos nessa hora. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.